Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria, sempre uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, para nós participarmos juntos, para nós podermos estudar a Palavra de Deus, que é este livro precioso, e respondendo os questionamentos que são enviados para mim. Inclusive, você pode mandar o seu questionamento, é só enviar no link que está aparecendo aí embaixo, no meu Instagram. Mande uma pergunta com um vídeo e eu vou responder você aqui. Foi o que fez o Fábio, e ele mandou uma pergunta muito interessante. Eu quero responder essa pergunta hoje aqui para vocês sobre a questão de possessões demoníacas. Olha, fica com a gente até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Fala, pastor Eleazar, eu me chamo Fábio, eu sou da Igreja Adventista do Calabetão, Salvador, Bahia. Eu gostaria que o senhor me ajudasse com uma questão. Se tem como a gente distinguir crise convulsiva de possessão demoníaca, sendo que algumas possessões demoníacas ela aparece bem com a crise convulsiva. Sabendo que a gente tem que ter a fé, a nossa fé tem que ser racional. E se caso alguma dessas crises tem patologia, a pessoa tem que procurar um profissional. E a ponto também de nós cristãos não querer espiritualizar tudo. Então, temos que ter um equilíbrio. Mas, a priori, se nós nos depararmos com uma situação dessa, tem como a gente distinguir, pastor? Fala sério, pastor. Um abraço. Bom, meus amigos, antes de começar a responder essa pergunta bem interessante do Fábio, eu estou aqui testando um microfone novo. Na realidade, eu ganhei de presente do Anderson, um amigo, este microfone, que é muito utilizado em podcasts. E eu estarei usando este microfone caso a qualidade do áudio fique melhor, ou vou continuar usando este lapelazinho que eu sempre tenho usado aqui nos meus vídeos. Então, no final a gente vai ver qual dos dois é melhor. Talvez eu deixe um pedacinho para vocês ouvirem o áudio com o lapela, e depois eu faço o comparativo com este microfone aqui. Qual ficar melhor é o que eu vou usar a partir de então nos meus vídeos aqui. Se vai ser o lapela, vou continuar usando o lapela, ou se ficar melhor com esse, vou utilizar a partir de agora esse outro microfone, porque eu quero sempre trazer uma qualidade melhor para o nosso canal aqui. Bom, essa é uma pergunta muito interessante. E a Bíblia fala sobre o dom de discernimento de espíritos. Não é um dom comum. O dom de discernir os espíritos é um dom muito especial. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que não é tão simples identificar uma pessoa como sendo uma pessoa possuída ou não, por algumas razões. Primeiro, nem todo mundo que está possuído fica gritando por aí, espumando, xingando e caindo pelo chão. E eu vou ler um texto da Bíblia sobre isso. E nem todo mundo que está espumando, como disse o amigo Fábio, e caindo pelo chão e etc, e xingando, até falando mal de Jesus, significa que está possuído. Eu vou contar aqui algumas experiências para vocês perceberem como este assunto é delicado. Primeiro eu gostaria de ler o texto bíblico que está no livro de João, no capítulo 13, quando Jesus Cristo está no momento da ceia, né, ali na Santa Ceia com seus discípulos, e ele fala, olha, um de vocês vai me trair, um de vocês há de me trair. E os discípulos começam a perguntar no capítulo 13, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Eu quero ler o verso 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo, na verdade, um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado sobre o seio de Jesus, que era João, não é? Então Simão Pedro fez sinal para este, pergunta, não é? Para que perguntasse aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu dei o bocado molhado. O bocado molhado naquela época era considerado a parte mais importante. Você estava dizendo assim, olha, sabe o primeiro pedaço do bolo que a gente dá no aniversário? Havia essa tradição na época, quando você molhava o bocado e dava para alguém, você estava dizendo assim, de todos, aqui eu te considero uma pessoa importante. Tá? De todos aqui eu te considero uma pessoa muitíssimo importante, não é? E aí Jesus pega o bocado molhado, e aí no verso 26 diz, e molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Agora, presta atenção no verso 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que tens de fazer, fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa, compreendendo que a que propósito lhe dissera isso, porque, como Judas tinha a bolsa, né, com dinheiro, pensavam
alguns que Jesus tinha lhe dito, compra o que é necessário para a festa, o que desse alguma coisa aos pobres. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Preste bem atenção. O texto não diz que os discípulos ficaram espantados porque Judas caiu no chão, começou a falar grosso e espumar porque o diabo entrou nele. Judas estava com... A Bíblia diz claramente aqui no verso 27, e o diabo entrou em Judas. E o diabo entrou em Judas. E nem por isso ele caiu, nem por isso ele ficou espumando. Então, eu preciso dizer para vocês, há muitas pessoas por aí possuídas pelo inimigo, sendo usadas por Satanás. Pessoas que estão, às vezes, até ao nosso redor e que nós nem sabemos, nem percebemos que estão sendo usadas pelo inimigo, estão possuídas por Satanás e nem por isso estão aí gritando. E eu digo mais, há pessoas usando púlpitos de igreja. Púlpitos de igreja possuídas por Satanás. Então toma muito cuidado com imaginar que a possessão é só uma coisa que a pessoa caiu no chão, etc. Há pregadores que usam até a Bíblia, como o diabo fez lá no deserto, usando a Bíblia para tentar Jesus Cristo. Está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Pula daqui. Tem homens e mulheres possuídos, sendo usados por Satanás, dos púlpitos das igrejas, pregando nas igrejas e enganando pessoas. Em contrapartida, há também um outro fenômeno diferente desse, que é justamente a pessoa que fica caindo pelo chão e espumando e etc. E que, na verdade, não trata-se de uma possessão. E eu quero contar para você algumas experiências aqui. A primeira delas, uma jovem que, vez por outra, tinha uma experiência espiritual assim, caía no chão e gritava, esperneava e tudo mais, e falava coisas erradas, assim, xingava e falava coisas xingando Jesus e tal, e as pessoas assustadas, ei, possessão, é o demônio, chama o pastor. E o pastor começou a perceber que aquilo ali era mais uma condição realmente psíquica, né? Ou a pessoa mesmo fingindo. O que o pastor fez? Notou que o comportamento da moça, ela caindo lá, e gritava, o pastor fez. Cadê as crianças, os filhos dela? Ela tinha crianças assim de 4, 5 aninhos, e o pessoal disse, não, tá ali no quarto, tem alguém que tá cuidando deles. E o pastor disse, olha, eu só preciso fazer uma ligação aqui para o conselho tutelar, porque nas condições que essa senhora está, ela não tem condições de cuidar dessas crianças. Essas crianças aqui não podem ficar correndo esse risco, esse perigo enorme aqui. Isso aqui é um grande perigo. Eu vou ligar agora para o Conselho Tutelar para vir buscar essas crianças e ver um lar para adoção. Rapaz, na hora o demônio foi embora. Na hora a mulher... Não, calma, peraí. Não precisa ligar não. Já estou bem, pastor, já estou bem. Não precisa ligar para ninguém. Cadê meus filhos? Cadê? E aí rapidinho ela ficou boa. Um negócio assim, ligeiro, não é? Na realidade não era possessão, não é? Era mais uma coisinha daqui. Agora, existe realmente a possessão, onde a pessoa cai, onde a pessoa, não é, fala com a voz diferente, o inimigo toma conta. É verdade, eu já tive o desprazer de enfrentar essa situação logo no meu primeiro ano de ministério. Foram momentos assim bem angustiantes. Eu diria para você, eu não gostaria que ninguém passasse por aquilo, né, de estar diante de uma pessoa possuída pelo demônio. É uma situação realmente que tem um desgaste emocional, espiritual muito grande. Você sente a carga, você sente a presença do mal. E às vezes a pessoa pode demonstrar algum fenômeno de força sobrenatural, ela pode, às vezes, apresentar fenômenos também sobrenaturais, como levitação e algumas outras coisas. Ela pode falar coisas assim que ninguém sabe, somente aquela pessoa com quem ela está falando, né, que na realidade seria o próprio inimigo. São características que podem mostrar que realmente trata-se de uma possessão. Agora, eu vou contar uma outra experiência para vocês, porque nem tudo parece como realmente é, e por isso eu digo, há necessidade de um dom. E esse dom não é todo mundo que tem, como nem todo mundo tem dom de cantar, como nem todo mundo tem dom de pregar. Existe o dom de discernimento dos espíritos que nós podemos buscar, pedir a Deus que nos dê esse discernimento, mas nem todo mundo tem esse dom. É um dom de Deus, é um dom do Espírito. E a Bíblia fala sobre esse dom. E eu me recordo da história de um rapaz,
Quem me contou isso foi um pastor, amigo meu, e ele estava, eu vou tentar lembrar aqui a história, tá? Ele estava na igreja e de repente convidou uma moça para fazer a oração no final do culto. E essa moça levantou e foi lá e começou a falar e fazer uma oração bonita, usando umas palavras assim bonitas, e todo mundo ali, amém, naquela oração, né? E os dois rapazes estavam assim no banco mais atrás, um cutucou o outro assim, e cutucou, ele fez, tá orando, rapaz, tá orando. Ele, não, tem alguma coisa errada. Não, rapaz, tá na oração. Não, alguma coisa tá errada nessa oração. Como assim na oração? A menina orando tão bonito ali. Não, eu não tô sentindo, tem alguma coisa estranha. Essa oração não é de Deus. Ele disse, mas tu é cismado, hein? Terminou o culto. Todos foram para casa. Não demorou 15 minutos, chegou alguém correndo na casa desse irmão, que era uma pessoa de muita oração. Irmão fulano, corre aqui na casa de fulana de tal. Ela tá possuída. E ele foi lá, quando acontecia situações assim, sempre chamavam esse irmão, porque ele era uma pessoa realmente de muita oração e de discernimento dos espíritos. Quando ele botou o pé na porta ali da entrada da casa, o diabo gritou lá de dentro, você sabia que era eu, né? Você sabia que era eu na oração. Então, é um dom. O que eu diria? Em uma situação de uma possível possessão, nós devemos orar, devemos buscar a Deus, podemos cantar. Nunca converse com o diabo. Isso eu aprendi de um pastor mais experiente, diante daquela situação que eu mencionei, que eu enfrentei logo no início do meu ministério. Aconteceu uma vez e eu com 23 anos, gente, eu nunca tinha lidado com isso. E na faculdade de teologia não ensina. Não temos uma aula assim, como expulsar demônio. Vamos chamar aqui um endemoniado para quem vai ser pastor aqui aprender a expulsar. A faculdade adventista, ela não trabalha com essa parte de demoniologia, não, né? De expulsão de demônios, etc. Então, nós não temos essa aula prática, graças a Deus. Mas isso é uma realidade. E depois nós oramos, o demônio foi embora, mas aconteceu uma segunda vez. E aí, entre esse primeiro momento e o segundo, eu liguei para um pastor mais experiente que me deu orientações e disse, Eleazar, nunca converse com o diabo. Nunca pergunte nada, nunca fale com ele. Ele vai falar coisas, não converse com o diabo. Você fala com a pessoa, pronuncia o nome da pessoa. E você então ora a Deus, canta, e o demônio ele vai embora. Não é? Então, às vezes demora menos, mas a gente acredita que no poder de Deus, e Deus ele sempre responde às nossas orações. Agora, como eu disse, não tem uma fórmula para dizer assim, se acontecer isso, então é possessão. Há muita gente por aí confundindo as coisas e achando que é possessão aquilo que não é possessão. Eu diria, tem uma situação assim inusitada, ore a Deus, clame ao Senhor, busque a orientação divina e Deus há de se revelar. Se for realmente uma ação do mal, o demônio irá embora. Não é? Agora, se é uma situação, né, psiquiatra, alguma coisa assim da mente, não é? Então, essa pessoa, naturalmente, ela precisa ser encaminhada a alguém competente, né, um psiquiatra, alguém que trabalhe nessa área para que possa auxiliá-la nesse sentido. É difícil saber, é difícil discernir, mas esse dom do discernimento dos espíritos é um dom concedido por Deus e nós podemos pedir a Ele, Senhor, dá-nos esse discernimento. Eu conheço algumas pessoas que têm o dom de discernimento do espírito, a minha esposa é uma delas. A minha esposa, a gente está assim e ela diz, olha, aqui tem alguma coisa errada. E eu já saio porque eu sei que realmente alguma coisa não tá interessante. Eu quero terminar contando sobre a experiência que eu vivenciei logo no início do meu ministério. Aconteceu que nós estávamos em um acampamento, eu não vou mencionar o nome de cidade nem de pessoas, porque para preservar a identidade das pessoas, mas nós estávamos em um acampamento de desbravadores quando eu estava do lado de fora, era uma fazenda, tinha uma casa, estava do lado de fora da casa, e eu falei com a minha esposa, ela grávida, assim, um barrigão, disse, amor, vamos ali dentro da casa? Ela disse, mas vamos lá, já a gente vai. E aí demorou um tempinho, eu disse, amor, vamos lá dentro da casa? Ela, calma, a gente vai, só terminar aqui, ela conversando, e alguma coisa me incomodando, né? Eu disse, amor, vamos lá na casa? Ela disse, que tanto tem dentro dessa casa que você quer ir lá? Eu disse, não sei, vamos lá. Ela, tá, vamos. E aí cheguei lá, encontrei alguns irmãos, tinha uma irmã que estava cozinhando, e ela disse, olha, essa irmã era uma jovenzinha, ela não está passando bem, estava sentada assim, próximo a um rolo bem grande
de arame farpado. Ela estava sentada ali com a cabeça baixa. Eu disse, olha, traga um pouco d'água para que ela beba. E eu perguntei, filha, como é que você está? Você está bem? Ela, assim, com a cabeça baixa. E eu dei água, ela bebeu água e cuspiu assim no chão. E caiu no chão parecendo uma serpente. Ela se contorcia todinha assim. E aí eu imaginei, na minha inocência, que tratava-se de um ataque epilético. Quando quando eu olhei para o lado, tinha essa irmã que estava cozinhando, era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e ela levantou as mãos e fez o Senhor te repreenda. Quando ela fez o Senhor te repreenda, aí caiu a ficha, né? Aí eu fiz, então aqui na realidade eu dei um passo assim para trás, né? E, gente, não ficou ninguém. Saiu correndo todo mundo. Gente passando debaixo da cerca, não ficou um. Na realidade, ficou um jovem que era bem piadista. Ele era muito brincalhão na igreja. E alguns até interpretavam ele como sendo uma pessoa um tanto leviana, né? Alguns diziam assim, esse daqui é um rapaz que a gente não dá muita credibilidade, porque ele era realmente bem brincalhão. Bem brincalhão. Mas foi aquela pessoa que ficou ali comigo. E eu achei isso muito interessante. Às vezes, só abrindo esse parênteses, a gente julga, né, o jovem porque ele é mais brincalhão, porque ele é piadista, a gente acha que a pessoa não tem comunhão com Deus. E ele olhou para mim e disse, pastor, o que o senhor precisa que eu faça? E eu olhando assim, assustado, nunca tinha passado por aquilo. Todo mundo correu. Quando eu olho pro lado, minha esposa assim, em pé, e na testa dela deu para ler assim, você vai correr também, pastor? Eu com 23 anos, assustado, ela olhou com aquela cara de, é você que tem que resolver. E eu fiz, meu Deus, me capacita, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu nunca passei por isso. Era o meu primeiro ano como pastor, eu tinha saído da faculdade recentemente, e o que eu ia fazer? E a minha esposa olhando para mim. A minha esposa, para quem não sabe, ela vem de um contexto assim, religioso bem diferente do nosso. Ela já foi espírita, ela já viu essas cenas antes, então ela nunca se assustou com essas coisas. Ela entende que é um mundo espiritual, mas como ela já viu situações assim, então ela não abala, né? Mas eu estava vendo pela primeira vez, então eu fiquei bem abalado, não é? E aí eu então falei com aquele rapazinho, segura as pernas dela que ela está se batendo para não machucar. E aí eu comecei a fazer oração. Oramos e o demônio foi embora. E aí então coloquei ela dentro do carro. Confesso, irmãos, que eu estava com medo, assim, sabe? De acontecer de novo ela no fundo do carro e sei lá, ela me grudar ali por trás. Mas colocamos ela no carro, levamos ela de volta para casa, para que ela pudesse descansar, enfim, estar em paz. Quando foi no sábado seguinte, eu estava pregando a mais ou menos uns 40 quilômetros daquele lugar. E ia ter batismo na parte da tarde. E aconteceu que houve a possessão novamente lá na igreja, naquela igreja, e durante o culto, dessa vez, durante o culto, os irmãos levaram ela para uma sala e passaram a manhã toda ali no horário do culto e ela gritava e o demônio não saía. E quando eu terminei de pregar na outra igreja, eu vi um monte de chamadas no celular. E aí eu retornei, o irmão disse, pastor, ajuda a gente aqui, porque aconteceu assim de novo e tal. E pastor, o senhor tem que vir aqui. E o demônio não saiu ainda, o senhor tem que vir aqui agora. E eu pensei, eu disse, eu vou lá, vou ficar a tarde toda nessa labuta com o demônio, e tem pessoas para batizar aqui, eu vou deixar de batizar para expulsar demônio? Eu fiz, irmão, se eu tivesse aí, com certeza eu estaria orando nesse momento com a pessoa, mas eu tenho batismo para fazer, eu não vou deixar de fazer o batismo para ir atender o demônio. Ele, mas o senhor tem que saber qual é o seu trabalho, pastor. Eu disse, eu sei, o meu trabalho é salvar almas e não atender o demônio. Ele, eu tô indo aí lhe buscar. Eu disse, senhor, pode vir me buscar, mas eu não vou. E exatamente o que aconteceu. Na realidade, ele já estava no caminho. E não demorou muito, ele chegou. Pastor, eu vim buscar o senhor e tal. Eu disse, amigo, preste bem atenção. Primeiro, o diabo, ele não tem medo do pastor. No sentido de, ele estava lá até possuindo a pessoa, chegou o pastor, deixa eu ir embora que chegou o pastor, gente, corre que chegou o pastor. Não funciona assim. Segunda coisa, Deus atende a nossa oração onde quer que a gente esteja. Deus não precisa que eu esteja do lado da moça para que o demônio seja expulso. Eu conheço a história de um pastor, foi meu professor, e aconteceu uma possessão, e ele por telefone
Ele fez uma oração e o demônio foi embora. Por telefone, o demônio foi embora. Então, Deus atende a nossa oração onde quer que a gente esteja. E aí eu disse a ele, você acredita nisso? Ele, eu creio, mas o senhor tem que ir lá. Eu disse, eu não vou. Mas eu quero ajoelhar com você aqui agora e vamos orar. E naquele momento nós oramos. Eu me ajoelhei e nós oramos ali. E ele ficou chateado. Ele saiu assim, eu percebi que ele estava contrariado. Mas nós fizemos a oração e eu pedi a Deus que libertasse a jovem. Quando ele chegou, ele ligou de volta para mim. Pastor, mais ou menos na hora que a gente estava orando, pastor. No momento, tem mais ou menos o mesmo tempo, foi o momento que o senhor estava orando e o demônio saiu. O senhor tem poder mesmo, pastor? E eu disse, ei, não tem poder nenhum na minha pessoa. Agora talvez Deus quisesse ensinar uma lição para vocês. E essas lições que eu apresentei para vocês. Primeiro, de que Deus não precisa de um espaço geográfico para responder a nossa oração. E segundo, que o demônio não tem medo do pastor, mas o pastor seria uma autoridade espiritual da igreja. Quem sabe o respeito pela figura pastoral, Deus quisesse mostrar isso para vocês, eu não sei. Mas o fato conversei depois com aquela moça, perguntei para ela, minha filha, o que te prende a essa, sabe, a esse mundo espiritual? Perguntei se ela assistia coisas indevidas, e ela, olha, nada. E alguns irmãos me informaram que ela ainda não havia sido batizada. E eu perguntei se isso era comum onde ela estava antes e disse que sim. Ela, na igreja onde ela pertencia antes, ela tinha, assim, esses momentos e já tinha acontecido algumas vezes. E nós então marcamos, eu falei com ela, filha, se é para você estar livre deste mal, você gostaria de ser batizada? Ela disse sim, pastor. Marcamos o batismo. E aí eu chamei só algumas pessoas assim bem especiais, pessoas de oração, porque eu imaginei. Se isso é o que prende essa jovem, se esse batismo trará libertação para ela, o inimigo não vai. E irmãos, foi realmente o que aconteceu. No dia, o demônio entrou ela caminhou para o tanque junto conosco. Quando chegou na beira do tanque, assim, olhando para a água, ela disse, não vou entrar aí. Eu olhei para trás, os irmãos podem orar. E os irmãos começaram a orar e ela, não vou entrar, e a voz já mudou, né? Tem um bicho aí dentro dessa água, e eu disse, não tem bicho nenhum, vamos entrar. E ela, não. E não teve jeito. Oramos, irmãos, foi acho que em torno de 3 horas que a gente ficou em oração. Eu confesso a vocês, eu já estava assim angustiado, eu já estava assim exausto de tanto orar. A gente orava, o demônio saía. Aí eu conduzia ela ao tanque. Quando chegava próximo ao tanque, voltava de novo. Eu disse, meu Deus, o que fazer? Eu não sei mais o que fazer. Ela gritava, eu lembro que minha esposa estava lá, ela ficou mais afastada, eu pedi que ela ficasse mais afastada porque ela estava grávida. Mas eu lembro que ela gritava assim, odeio essa mulher, tire ela daqui. E algumas pessoas até disseram assim, olha, a irmã Gisele é uma mulher de Deus mesmo, que o diabo tem tanto ódio dela. Ela disse, olha, não quero que ninguém fique dizendo por aí que eu sou mulher de Deus, porque o diabo tem ódio de mim, mas porque eu sirvo a Deus e faço a vontade dele. Eu quero que vocês vejam que eu sou uma mulher de Deus pelos meus frutos, e não porque o diabo anda falando que me odeia, porque ele é um grande mentiroso. Mas fechando esse parênteses, nesta ocasião eu ouvi nitidamente a voz de Deus. Foi a única vez em que eu ouvi claramente, eu ouvi como se uma pessoa estivesse falando comigo. Eu me afastei, fui para o fundo da igreja e comecei a orar, e eu chorava diante do Senhor, e dizia, Senhor, por favor, atende a minha oração, eu não sei mais o que fazer. E eu ouvi alguém dizendo assim, no meu ouvido, falou assim, coloque ela no tanque, desse jeito. Eu abri o olho e olhei para o lado, não tinha ninguém. Mas não foi uma coisa da mente, foi no ouvido, eu ouvi a voz. Eu levantei e disse, irmãos, vamos colocá-la no tanque. Aí uma irmã olhou, mas pastor, desse jeito que ela está? Eu disse, desse jeito que ela está, Deus que mandou. Ué, pastor, se Deus mandou, então vamos. E aí eu chamei uns homens fortes, porque esperneava demais. E nós conduzimos ela, levantamos ela, e quando os pés dela tocaram na água, eu lembro como se fosse hoje, ela caiu de joelhos dentro do tanque. Ela se ajoelhou dentro do tanque. Meio que o inimigo teve que se dobrar, sabe? Eu fui colocar ela no tanque, na hora que os pés dela bateram na água, ela se ajoelhou. Eu fiz a oração e então mergulhei ela nas águas. Quando ela saiu das águas, ela fez assim e desmaiou. Ficou desacordada, nós tiramos ela da água e ela ficou assim 1 minuto ou 2 desacordada. Eu até fiquei um pouquinho preocupado, mas depois ela recobrou a consciência e normal, foi se trocar, voltou, os irmãos estavam chorando,
Todos nós estávamos bastante emocionados. Eu disse, vamos fazer a oração aqui. E ela disse, pastor, o senhor me permite fazer a oração? Eu disse, claro. E ela fez a oração. Depois disso, nunca mais ali na nossa igreja nós tivemos esse episódio novamente com ela. Eu não sei o paradeiro, não sei o que ela fez depois, que rumos ela tomou, nós não tivemos mais contato. Mas essa história me marcou muito, porque eu vi o poder do batismo em libertar as pessoas ali. Claro, o poder de Cristo, mas através do batismo a pessoa foi liberta daquele mal que a aprisionava. Eu vi como que o inimigo pode escravizar pessoas, mas como Deus ele tem a capacidade de libertar. Então, essa foi a experiência que eu vivenciei no meu primeiro distrito. Repito, o dom do discernimento de espíritos, ele é um dom que não é tão comum, mas todos nós podemos buscar esse dom, pedir a Deus que nos dê este dom. E nem toda pessoa que está possuída cai pelo chão, mas nem toda pessoa que está caída pelo chão também está possuída. Precisamos realmente pedir a Deus o dom de discernimento, ele nos dará, e com certeza nos dará ainda mais o Espírito Santo para podermos, com o poder do Espírito Santo, mandar toda a hoste do mal embora. Que Deus abençoe você, espero ter ajudado com esse vídeo, com essas experiências. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.